A ascensão de Asa. O começo de um reinado justo. O reino de Judá estava à beira de uma transformação. Asa, o filho de Abias, não herdava apenas um trono, mas um reino dividido e espiritualmente enfraquecido. O povo, embora protegido por muralhas e exércitos, sentia a opressão da idolatria que havia contaminado a terra. O reinado de seu pai, Abias, apesar de algumas vitórias, não foi capaz de erradicar a adoração de falsos deuses que se infiltrara na nação. Quando Asa subiu ao trono, ele trouxe consigo um espírito de renovação. Seu coração estava firmado em buscar o Deus de seus antepassados, e ele sabia que o primeiro passo para restaurar Judá seria purificar a terra de tudo que ofendia ao Senhor. Asa não era um rei comum. Ele entendia que sua força não viria de alianças políticas ou de exércitos poderosos, mas da aliança inquebrável com o Deus de Israel. Asa sabia que seu reinado não seria definido por guerras, mas por uma guerra espiritual. Sua primeira decisão foi clara e audaciosa. Ele purificaria Judá de toda forma de idolatria. O reino precisava voltar à aliança original, a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Asa desejava um povo santo, separado, e sabia que a verdadeira força de uma nação não estava em espadas e lanças, mas no coração que confia no Senhor. Asa e a reforma espiritual. O reino de Deus. Acima de tudo, a reforma espiritual de Asa foi implacável. O jovem rei sabia que a purificação de Judá exigiria uma transformação radical. Ele não hesitou em destruir os altares pagãos, mesmo sabendo que muitos, em silêncio, ainda reverenciavam esses deuses falsos. Mas para Asa, o reino de Deus precisava ser restaurado. Cada altar quebrado, cada ídolo destruído era um passo em direção à santidade do povo de Judá. Os sacerdotes da velha ordem tentavam resistir, mas Asa estava determinado. Ele sabia que a força do seu reino dependeria da sua fidelidade ao Senhor. Asa sabia que a verdadeira adoração a Deus não podia coexistir com qualquer forma de idolatria. E isso levou a tomar uma decisão ainda mais difícil. Quando ele descobriu que sua própria avó, Maaca, havia erguido um poste ídolo em honra a Deus Azerá, ele não hesitou. Asa confrontou a rainha-mãe diante de toda a corte. Mesmo com sua posição de autoridade dentro da família real, Maaca não estava acima das leis de Deus. Asa sabia que a verdadeira adoração a Deus não podia coexistir com qualquer forma de idolatria. Sua fé inabalável e sua disposição em confrontar até os mais poderosos, dentro e fora de seu governo, fizeram de seu reinado um marco na história de Judá. Asa sabia que sua vitória não seria apenas militar, mas espiritual. E o povo de Judá, que antes vivia sob a sombra da idolatria, começou a experimentar a restauração do favor de Deus. O templo estava novamente repleto de louvores, e o reino purificado caminhava em santidade. A purificação espiritual de Judá não se limitou à destruição de ídolos. Asa compreendeu que era vital restaurar o coração do povo. Por isso, convocou uma assembleia em Jerusalém e, diante do Senhor, renovou a aliança entre Deus e Judá. Sacrifícios foram oferecidos em abundância, e o povo fez um compromisso solene de buscar o Senhor de todo o coração. O reino experimentou um grande avivamento. A nação que havia vivido nas trevas da idolatria, agora via a luz da graça de Deus reluzir novamente. O compromisso renovado do povo trouxe um novo vigor, e a glória do Senhor se manifestava. Sob o governo de Asa, Judá prosperava, cheia de esperança e vida espiritual renovada. Por muitos anos, Judá viveu em paz e prosperidade sob o governo de Asa. As fronteiras do reino estavam seguras, e o povo experimentava segurança em seus lares. A terra, antes marcada pela desolação, da idolatria, produzia abundantemente, oferecendo colheitas fartas de grãos e frutas, e os inimigos de Judá não ousavam atacar. Asa, como um líder sábio, reconhecia que essa paz não era fruto de suas próprias forças ou de sua habilidade militar, mas sim da proteção divina que repousava sobre o reino devido à sua fidelidade a Deus. No entanto, Asa sabia que os tempos de paz podem ser ilusórios. Ele estava ciente de que a complacência poderia abrir portas para o perigo. Portanto, preparou Judá para enfrentar qualquer eventualidade. Com visão estratégica, Asa começou a fortalecer as cidades fortificadas, erguendo muros mais altos e robustos, e aprimorou as defesas nas fronteiras do reino. Ele também investiu na formação e no treinamento de seu exército, garantindo que os homens de Judá estivessem prontos para qualquer batalha que pudesse surgir. Através de cada decisão, Asa demonstrava seu compromisso não apenas com a paz, mas também com a justiça.
Ele estabeleceu tribunais para garantir que a lei fosse aplicada com equidade e que a justiça fosse feita em todas as esferas da sociedade. O povo começou a perceber que seu rei não era apenas um líder, mas um defensor da integridade e da moralidade, sempre buscando o que era melhor para Judá. Os anos de paz sob o reinado de Asa se tornaram um símbolo de prosperidade e justiça em Judá. A nação estava mais forte do que nunca, e a confiança no Senhor era palpável em cada lar. Asa entendia que a verdadeira prosperidade não era medida apenas pela riqueza material, mas pelo bem-estar espiritual e pela comunhão do povo com Deus. Assim, Judá floresceu, vivendo um momento de história que seria lembrado por gerações futuras. O primeiro grande teste de Asa veio com a invasão de Zerá, o etíope. Este general imponente, liderando um exército imenso, marchou contra Judá, determinado a destruir o reino e conquistar a terra que, sob o reinado de Asa, estava em paz e prosperidade. Ao receber a notícia da invasão, Asa sentiu o peso da responsabilidade que carregava como rei. Seu exército, embora valoroso, era muito menor em número do que o dos etíopes. Em meio à tensão e incerteza, Asa não confiou em suas próprias forças ou na habilidade militar de seu exército. Ao invés disso, ele se voltou para o Senhor em busca de orientação e apoio. Asa orou ao Senhor: "Ajuda-nos, ó Senhor, pois em ti confiamos." Ele sabia que a verdadeira vitória não vinha da força das armas, mas da proteção divina. Essa oração fervorosa ecoou no coração do povo, que se uniu em fé e clamor. Deus ouviu o clamor de Asa e respondeu de maneira poderosa. Quando os exércitos finalmente se enfrentaram, a fé do povo de Judá foi testada ao extremo. O exército de Judá, pequeno em número, mas imenso em fé, lutou com coragem e determinação, confiando que Deus estava ao seu lado. Asa, como líder, permaneceu firme e valente, e sua fé se espalhou entre seus homens, fortalecendo-os em meio à adversidade. Com a ajuda de Deus, Judá derrotou os etíopes, e Zerá foi forçado a fugir em humilhação. Essa vitória se tornou um testemunho do poder do Senhor e da fidelidade de Asa como rei. Judá triunfou não pela força das armas ou pela habilidade militar, mas pelo poder e graça de Deus, que se manifestaram em um momento de necessidade. O povo celebrou a vitória, e Asa foi exaltado não apenas como um rei, mas como um líder espiritual que guiou seu povo de volta ao Senhor. Após a vitória gloriosa sobre Zerá, o etíope, Asa não se permitiu descansar ou se acomodar. Ele estava plenamente consciente de que a paz conquistada era frágil e que novos desafios poderiam surgir a qualquer momento. Assim, sob sua liderança inspiradora, Judá iniciou um grande projeto de construção e fortalecimento de suas cidades fortificadas. Asa compreendia que a segurança de seu povo dependia não apenas da fé, mas também de estratégias práticas e efetivas. O reino estava mais forte do que nunca, tanto em sua espiritualidade quanto em sua capacidade militar. Asa mostrou ser não apenas um líder espiritual, guiando o povo em oração e adoração a Deus, mas também um estrategista astuto, que sabia como proteger seu povo contra ameaças futuras. Ele designou oficiais competentes para cuidar das defesas e se certificou de que as cidades estivessem bem preparadas para enfrentar qualquer ataque. A confiança do povo nele crescia a cada dia e as palavras de Asa ressoavam em seus corações. Ele os encorajava a permanecerem vigilantes e a se prepararem para qualquer eventualidade, enfatizando que a união era a chave para a segurança do reino. Somente juntos, como um só povo, poderemos enfrentar qualquer desafio que surja em nosso caminho, proclamava Asa, infundindo coragem nos corações de todos. A influência de Judá começou a se espalhar pelas nações vizinhas. As histórias da vitória de Asa sobre Zerá e da determinação do povo de Judá em reconstruir e se fortalecer chegaram aos ouvidos de outros reinos. As alianças se formaram, e muitos começaram a olhar para Judá não apenas como um reino de fé, mas como uma potência respeitável. Asa liderou seu povo não apenas com coragem, mas também com uma visão de prosperidade e segurança, estabelecendo uma era de paz e esperança. O reino do norte, Israel, sob o comando do ambicioso rei Baasa, se tornaria uma nova e perigosa ameaça para Asa e Judá. Baasa cercou Judá, construindo a fortaleza de Ramá, com o objetivo de isolar Jerusalém e cortar as rotas de suprimento. Este cerco representava não apenas uma luta militar, mas uma crise de fé para Asa. Ele se viu em uma encruzilhada, onde as opções eram limitadas e a pressão aumentava. Ao invés de se voltar para o Senhor, Asa cometeu um grave erro de julgamento.
Asa decidiu fazer uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, e pagou-o com os tesouros do templo para que este atacasse Israel e assim desviasse a atenção de Baasa. Embora a estratégia militar tenha funcionado e Baasa tenha sido forçado a recuar diante da ameaça síria, a decisão de Asa foi marcada por um grave descuido espiritual. Em seu desespero, ele confiou na força dos homens e na política, ao invés de buscar a orientação e proteção do Senhor. O profeta Hanani foi enviado por Deus para confrontar Asa. Ele o advertiu, dizendo: "Porquanto te apoiastes no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão." Asa, que antes se destacara por sua fé, agora se via em um momento de fraqueza. A repreensão do profeta ressoou em seu coração, revelando que a confiança em alianças humanas, ao invés da confiança em Deus, mancharia seus últimos anos de reinado. A decisão de Asa não apenas o afetou, mas também teve repercussões profundas sobre o povo de Judá. Aqueles que outrora o viam como um líder espiritual começaram a questionar sua sabedoria e a confiar cada vez menos em sua liderança. A falta de fé de Asa estava se espalhando, criando uma divisão entre o rei e o povo que ele tanto desejava proteger. O erro de Asa não foi apenas uma questão de estratégia militar, mas uma quebra da aliança que tinha com Deus. O erro de Asa, embora momentaneamente coberto pelo sucesso militar, começaria a lançar uma sombra sobre seu reinado. Ele se tornara um rei que, ao invés de buscar o Senhor, optou por confiar em alianças humanas. A confiança que um dia uniu Asa ao seu povo estava sendo testada, e as consequências de suas ações se tornariam evidentes nos dias que se seguia. O reinado de Asa se aproximava do fim, e o velho rei, agora cansado, refletia sobre suas vitórias e derrotas. Ele havia iniciado seu governo com fervor e fé inabaláveis, mas a recente aliança com a Síria e os erros que cometeu deixaram cicatrizes profundas. O Senhor, que antes foi seu apoio, parecia agora distante. Asa se lembrava dos dias de glória, quando a nação prosperava sob a benção divina. Mas ele sabia que a verdadeira segurança vinha da sua confiança em Deus, e não nas alianças humanas. Asa convocou os líderes de Judá, desejando transmitir a eles a importância de se manterem firmes na fé. Ele lhes contou sobre os desafios que enfrentou e como nas horas mais sombrias foi a confiança em Deus que os sustentou. "Não se esqueçam do Senhor, que é nosso refúgio e fortaleza", ele exclamou. Ele incentivou todos a buscarem o Senhor de todo o coração, lembrando-os que a verdadeira força de Judá sempre esteve em sua relação com Deus. Com o coração contrito, Asa se voltou para Deus em busca de perdão. Ele sabia que seu legado não era apenas sobre conquistas, mas sobre a espiritualidade de seu povo. Asa fez uma oração fervorosa, pedindo a Deus que restaurasse o relacionamento que havia se enfraquecido. Ele instou o povo a se unir em oração, buscando a face do Senhor e renovando seu compromisso com a adoração verdadeira. O legado de Asa não era apenas uma história de grandes conquistas ou desafios, mas uma lembrança de que, apesar de seus erros, ele sempre buscou retornar ao Senhor. A adoração começou a florescer novamente entre o povo, e Judá, sob a liderança de um rei que se arrependia, viu um novo avivamento espiritual. Asa, mesmo em seus últimos dias, se tornou um símbolo da perseverança na fé e do poder do arrependimento. Quando Asa partiu deste mundo, seu legado permaneceu. O povo de Judá se lembrou dele como um rei, que apesar de seus altos e baixos, sempre buscou o caminho do Senhor. Sua história ecoaria nas gerações futuras, não como um relato de um rei perfeito, mas como um testemunho de que mesmo aqueles que falham podem voltar-se para Deus e encontrar restauração. O reinado de Asa nos ensina que a verdadeira grandeza não reside nas conquistas materiais, mas na busca constante pelo Senhor e na disposição de se arrepender e voltar-se para Ele. Se essa inspiradora história do rei Asa tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ajude a espalhar essa mensagem de fé e coragem. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua caminhada com Deus. Deixe seu like e nos conte nos comentários o que mais te impactou nessa jornada de fé e liderança. Juntos, vamos crescer no conhecimento das Escrituras e na busca pela presença do Senhor. Nos vemos no próximo vídeo.